Oi, você se assusta, está começando agora. Hoje é dia da voz. Você cuida bem da sua? O otorrino Marcos Sarvá vai ensinar como a gente deve cuidar da voz e da garganta. Usado como estimulante social para comemorações, como relaxante, enfim, na tristeza ou na alegria, o álcool acaba sendo a segunda droga psicoativa mais usada pela humanidade. Para falar sobre os efeitos do álcool no organismo, nós vamos conversar com o professor de Bioquímica da Unirio, Jefferson José. Recentes pesquisas também mostraram que o alcoolismo, principalmente entre as mulheres, tem crescido de uma forma alarmante. E é sobre o alcoolismo entre as mulheres que nós vamos conversar com o psiquiatra Jorge Jaber. E vamos saber como é o trabalho de assistência prestado pelos Alcoólicos Anônimos, conversando com o médico homeopata e diretor técnico educacional da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, Oscar Cox. E temos uma hora do recreio também, né? Estamos recebendo Gabriela Duarte. Ela vai conversar com a gente sobre a peça Através do Espelho, do sueco Ingmar Bergman. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook. Vou começar falando do Dia da Voz, o Dia Mundial da Voz. Dia Mundial. Dia Mundial da Voz. Marcos Sarvá, otorrino, dá umas broncas no povo que não sabe usar a voz direito, né? Pois é. Ou que maltrata a voz. Tirando o cigarro, que eu sei que não tem jogo contigo e quase com nenhum médico, Exato. Qual é o outro grande mal que a população comete em relação a si mesma e a sua própria voz? Basicamente o uso, né? O uso inadequado. Né? Exatamente, uma falta de consciência de limites e de forma de utilização. Né? Porque, de certa forma, a laringe foi adaptada, né? A laringe, em termos de evolução animal, nós tínhamos a laringe como uma válvula para fechar para o alimento ir para o estômago e abrir para respirar. Ela é uma válvula de controle do que vai para cada lugar. Né? Ar para um lugar, líquido e comida para o outro. E foi sendo adaptada pelos diversos animais ao longo da evolução. Então a laringe, para nós, os seres humanos, ela foi adaptada e extremamente desenvolvida num uso fantástico para chegar ao ponto de cantar, né? Que é uma coisa... E falar, que a gente pensa que não, né? Mas eu digo, comparando com tocar piano, por exemplo, que eu acho impossível tocar piano, não consigo imaginar como é que 10 dedos podem agir de forma separada. Mas a laringe, a fala, não só a fala, a voz e a fala que se confundem, é um mecanismo fantástico que a gente faz desde pequeno, desde que começamos a falar, em torno de 1 ano de idade. Mas é fantástico, a gente fala, respira, engole, raciocina, prevê e ouve, faz tudo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa... E os tons e as oscilações. Tem certas pessoas que fazem isso de forma natural. Né? Tem cantores que começam a cantar e cantam, nunca aprenderam. Né? E outros que não passam de uma voz truncada e que às vezes são submetidos por necessidades vocacionais. Vai ser professor. Como é que alguém vai ser professor porque gosta de ensinar, porque tem uma série de vocações, mas que não usa bem a voz? Ele vai se deteriorar ou vai se arriscar a deterioração progressiva. Né? Então, profissionais do comércio, né? Médicos mesmo, por exemplo, profissionais que atendem os outros, têm que conversar, falar, né? Locutores, por exemplo, que falam o dia inteiro, podem ter deteriorações se não tiverem o correto desenvolvimento. Esse é um aspecto. E o outro são os cuidados. Esportivo, locutor de turf. Pois é, é uma... É uma loucura. Geralmente são as pessoas que sejam a ser superdotados, né? Digo que são até anormais, né? As pessoas que têm realmente são atletas vocais. Né? Para ser um professor, por exemplo, que fale ao longo do dia, às vezes de manhã, tarde e noite, tem que ser um atleta. Né? Eu sei que eu, por exemplo, não consigo falar continuamente. Eu falo assim, meu dia a dia é falar 1 metro de distância. Mas, por exemplo, um geriatra que vai atender pacientes mais idosos e surdos ou com deficiência auditiva, ele tem que ter uma boa voz. Eu já vi médicos com problema vocal porque falam o dia inteiro. Né? Um pediatra, por exemplo, tem que explicar, por vezes em um local ruidoso, né? E isso é ruim. Né? E são uma série de alterações que aí vem as outras inflamações que as pessoas não percebem. O aspecto multicausal da alteração vocal. Você pode ter alteração vocal porque você usa mal, porque fuma, porque bebe, tem refluxo, não é? Porque frequenta um ambiente ruim, um ambiente poluído, um ambiente com... Né? Já tive pacientes com doenças graves por frequentarem ambientes nocivos, siderúrgicas sem usar a devida proteção, plataformas de petróleo sem a devida proteção. Isso causa lesões sérias, a inalação de tóxicos, muito mais do que um cigarro talvez cause. Né? Ou seja, esse tipo de situação e o ambiente ruidoso. Coloca isso tudo junto na mesma pessoa e bota ela ainda numa situação de dormindo mal, estressada, se alimentando mal. É complicado.
complicado. Não tem voz que e resiste. não há garganta que resiste. Então, aí vem uma série de lesões. Né? As lesões chamadas decorrentes do uso da voz, que são as lesões fonotraumáticas, os calinhos, né? Os nódulos, os pólipos, né? Uma série de alterações que podem acontecer em homens, mulheres e crianças. Crianças também ficam roucas. Né? E, por vezes, isso até pode ser aceito como normal numa fase, mas, em geral, é bom se saber e se ver. Existem doenças que aí não tem nada a ver com o uso da voz, que é o outro grupo, né? Seriam as coisas chamadas funcionais, derivadas da função, e as derivadas de, por vezes, causa desconhecida, lesões que surgem espontaneamente, tumores benignos, tumores malignos, né? Inflamações decorrentes de refluxo, por exemplo, que é uma coisa que hoje se dá muita atenção. Né? E você veja que tem um panorama amplo de situações e as pessoas dependem da voz para trabalhar. E aí vem o lado trabalhista, né? Professores que são afastados, né? Dezenas e milhares, nós temos uma estatística um pouco precisa a esse respeito, mas a gente sabe da incidência de professores que são afastados por um problema vocal, né? Que tem muito a ver com o seu uso. Por exemplo, microfone. Como é que se pode imaginar hoje, né? Professores com turmas de 30, 40, sem um microfone, né? Isso no teatro já é extremamente comum, né? Até em respeito à plateia ou em respeito aos alunos. O professor não precisa se expandir de forma exagerada, né? Ele vai dar aula o dia inteiro, por que não falar com a voz pausada, como nós estamos falando aqui, com uma voz de pouca intensidade, né? Então tem uma série de cuidados preventivos, beber água, né? Não se expor a determinadas situações e saber fazer o repouso vocal em períodos, né? Você veja que tem uma série de pontos aí importantes. As cantoras e os cantores falam muito de cravo, de gengibre. Eu já entrevistei cantora que comia cebola mergulhada no leite. Tem de tudo. Tem de tudo para melhorar a voz, né? Exato. Exercícios, não falar ao telefone em dia de espetáculo. Você faz alguma coisa? Eu faço mais o exercício. Eu acredito muito no exercício antes do espetáculo e depois. Depois eu também acabei aprendendo que quando acaba o espetáculo, eu fico bem quietinho, uns 5 minutos, sabe, para dar um descanso mesmo, para que, né, você passou 1h10 falando, usando, né, a voz, e aí depois é para quase dar uma desacelerada, assim, no processo, aí depois normal, mas eu nunca tive, graças a Deus, assim, nenhum grande problema. A minha filha teve. A minha filha, agora que você falou de crianças, uma vez eu fui para um hotel e a gente estava na piscina, e aí chegou uma moça e falou assim, nossa, sua filha é rouca, né? Eu falei, ela é rouca, é um padrão, é o padrão dela. Ela ficou bem quietinha, passou um tempo, ela falou para mim, olha, Gabriela, não existe padrão de rouquidão. Tem alguma coisa aí que você pode dar uma olhada aqui. E não é que tinha mesmo? Tinha um monte de calinho nas cordas vocais, fez a fono em 3 meses, sei lá, foi muito rápido, ela estava ótima. Existem as pessoas também, além dessa situação, que é de um uso inadequado, ela está no crescimento, não sabe usar bem, existem as pessoas que são roucas, porque tem uma alteração laríngea mesmo, né? Uma laringe diferente, seria uma variante do normal, né? Então, mas tem que esclarecer, tem que ver, olhar, examinar, determinar se precisa ser tratado, se isso é uma voz normal, a gente vê praticamente todo dia, pessoas com a voz rouca, e que sempre foi assim, e que trabalha bem com a voz é resistente, e não tem lesão nenhuma, tem uma laringe diferente, uma prega vocal diferente, né? Ao mesmo tempo, se pode surpreender alterações e ser tratada, né? As pessoas às vezes não têm consciência do quanto que isso pode ser resolvido, né? E dificulta a comunicação, fica uma comunicação ruim, né? A pessoa rouca, a pessoa com dificuldade, a pessoa que trava, né? E isso, acho que um dos objetivos do Dia Nacional, Dia Mundial da Voz, sempre foi disseminar isso, né? Então, 17 anos de campanha nacional da voz, desde 2003 virou campanha mundial, a partir da iniciativa brasileira, eu gosto sempre de acentuar isso, o dia escolhido pelo Brasil, em 1999, em 2003 virou Dia Mundial. Quer dizer, foi uma coisa bacana e que é reconhecido pelas demais nacionalidades como um dia realmente para se lembrar a importância de se cuidar desse aspecto de comunicação e da atuação dos profissionais, né, dos médicos, fonoaudiólogos, professores de canto. E aí o gelado, a água em temperatura ambiente ou não, geladíssima, tem gente que só gosta de coisas geladérrimas. Isso tem a ver com... Mencionando essas coisas todas, gengibre, todos esses cuidados e hábitos, isso são todos distantes de comprovação científica, que é você ter um grupo que fez isso, por exemplo, um grupo de cantores que fez isso,
um grupo de cantores que fez aquilo ao longo de determinado tempo e depois se compara. Isso é muito pobre em termos de conclusões, né? E experiências individuais, a gente diz o seguinte, uma situação, o gengibre, por exemplo, tem um componente anti-inflamatório, mas se você me perguntar para qualquer profissional, qual é a dose que eu uso? Não sei qual é a dose. Onde é que tem estudos sobre dose de gengibre, pozinho, para mastigar, para gargarejar, para dissolver, para fazer o quê? Quer dizer, é um chá, é o quê? Não existe comprovações dessa dose. E essa falta de dosificação é um negócio muito sério. Porque a gente sabe que tudo, dependendo da dose, pode ser bom ou pode matar. Água em excesso mata, né? E oxigênio em excesso mata. Quer dizer, nós temos toda uma relação bem conhecida de que essas coisas acontecem. Então, não existe comprovação sobre uma série de questões, a gente fica mais na experiência individual. Quando a pessoa pergunta, posso tomar gelado? Digo, pode tomar gelado. Você toma gelado e sente alguma coisa? Ela, antes de entrar em ação, antes de entrar em cena, toma um copo de água fria. Não digo pedras de gelo boiando, mas toma água fria, que ele sente, me sinto bem, ok. Chega ao final, está bem? Preciso tomar, digamos, ontem mesmo me perguntaram, o que é bom? Inalar vapor de gelo depois de um abuso vocal ou inalar vapor quente após um período desse? Não sei responder. Por quê? Vamos raciocinar juntos. Teoricamente, se eu usei muito, eu impactei muito, são 150 vezes por segundo que a prega vocal bate uma na outra. A mucosa, né? De forma especialmente harmônica, a gente espera. Isso, ao final de um uso muito intenso, pode inchar, pode inflamar um pouquinho, pode ficar um pouquinho mais vermelho. Tem mais vasos ali. Eu posso fazer gelo, né, para reduzir a vascularização e aliviar. É um pensamento. E o outro eu preciso fazer mais calor para levar mais umidade, um calor úmido que vai ser favorável para, digamos, dar uma melhor adequação daquela mucosa. São duas formas de pensar, e de modo que a gente não tem uma conclusão científica para dizer e para assegurar alguém para não fazer isso ou deixar de fazer. Eu acho meio absurdo uma pessoa só tomar água quente o tempo todo. Está condenado a água na temperatura ambiente quando gosta e não tem nenhum problema em tomar uma água mais fria, né? Então, isso não é comprovado em nenhuma dessas coisas. Tivemos o consenso nacional sobre voz profissional, com centenas de profissionais discutindo e fazendo levantamento sobre isso. Não existe nenhuma comprovação científica confiável para se passar. Em resumo, aquilo que funciona para 20% das pessoas pode ser ótimo para 20% das pessoas, mas não serve para se prescrever para 100% das pessoas. Descubra o que é bom para você, é mais ou menos isso. Então tem as coisas que a gente sabe que faz mal. Eu acho que essas têm que ser bem divulgadas e bem frisadas, né? E as coisas que fazem, ao que tudo indica, bem. Repousar, se hidratar, mas não se hidratar demais. A gente sempre frisa isso. Tem pessoas que chegam com garrafas de como é que está a sua urina. Estou urinando o dia inteiro. Você está perdendo, está tomando água e está perdendo, está urinando água com sais, você está perdendo. Né? Essa coisa da água está virando uma maluquice. Tem que tomar cuidado. Porque tem gente que anda com aquela garrafa de 1,5 litro, assim, como se fosse uma coisa absolutamente normal. Você sai pela rua carregando aquela garrafa. Eu já vi gente assim, vejo muito. E depende. Porque a pessoa não sai mesmo do banheiro, porque não... E a medida da hidratação é a cor da urina. Se nós temos uma urina amarelo clara, com um discreto odor, tá bom. Se está muito concentrada, está precisando beber mais. Líquido. Se está água demais, está bebendo demais. Branca demais, está bebendo demais. É essa a medida, né? O resto, depende se eu corro, se eu nado, se eu uso no calor, se eu falo muito, se meu ambiente é seco, é úmido, etc. Mas os ambientes barulhentos, tipo festa com música techno, boate, nem sei se alguém ainda vai em boate, mas enfim, deve ir. Essas festas grandes, que a música de batistaca, que a gente chama de batistaca, quem não gosta, quem gosta chama de música técnica. É muito difícil falar nesses lugares. Muito. Não é igual quando a pessoa dá uma festa, convida um DJ e bota na sala. A festa fica impossível, né? Ou você dança ou vai embora. Porque é impossível ouvir o que o outro diz. É comuníssimo as pessoas ficarem roucas no dia seguinte. Pois é, mas isso é porque gastou errado mesmo. Na verdade, se você fosse poder medir aquela intensidade, ele está falando uma intensidade que ele próprio não percebe, mas que é falar muito alto durante um bom tempo. Mas o pior é para o ouvido, né? O pior é para o ouvido, que lesa os ouvidos de uma forma de grande risco, sim. Eu sei que o Dia Mundial da Voz, mas você acha que vai aumentar a surdez no mundo, com tantos fones, acredito que sim. Tantos barulhos dentro dos ouvidos? Acredito que sim. Há digamos, uma falta de limites no que seja um som agradável, né? E o mais curioso, meio irônico nessa história, é de que se eu entrar num ambiente desse, eu não suporto ele.
E tem gente que diz que, calma, que você vai se acostumar. Você vai se acostumar porque você vai ficar surdo, né? Não vai se habituar. Né? É uma coisa louca isso, né? Lembra um pouco a história que hoje é até bem focada, que é do protetor solar, né? Se eu for para o sol, eu vou me acostumar, mas eu tenho que usar o protetor, né? E na audição, realmente é um absurdo as pessoas se exporem a uma questão que pode gerar complicações sérias para perturbar a vida deles para sempre, com zumbido, perda de audição, que são irrecuperáveis em geral após uma exposição sonora prolongada ou às vezes muito intensa e aguda. Já tive pacientes que num show tiveram a infelicidade de ficar ao lado da caixa. E o uso de fones? Exato, é muito comum hoje em dia, todo mundo usa um... Vai depender, existe a engenharia de acústica, né, que mede, que é capaz de me dizer, colocar um medidor naquele fone e dizer, olha, está saindo aqui tantos decibel de intensidade sonora. Isto, segundo uma tabela bem conhecida, diz que eu posso fazer isso meia hora por dia. Eu posso fazer 1 hora por dia, conforme a intensidade. Quanto mais intensidade, menos tempo. Então, para ter uma ideia, dentro de uma casa noturna dessas, é para ficar 15 minutos por dia. O garçom fica todo dia 3 horas, 4 horas. Ele não pode nunca usar o fone, senão ele não vai ouvir. Não vai ouvir. Então, ele não pode ter. Né? Nos ambientes industriais, é obrigatória a proteção. Então, as pessoas ficam... na siderúrgica, a rigor, ele não está sendo exposto ao ruído que está no ambiente. Ele está protegido. Ele está abaixo de 80, aí pode ficar o dia inteiro. A gente tem que diferenciar um pouco o ruído irritante, perturbador mentalmente, do que perturba e lesa o ouvido, que é um pouco acima. Né? Entendeu? Você queria perguntar? Eu queria só fazer um contraponto, como bioquímico e toxicologista, até um alento para as pessoas que fazem uso de técnicas alternativas, ou gengibre, só assim para ficar mais claro que não necessariamente porque a gente não tem um estudo científico, aquilo não tem efeito. A indústria farmacêutica, ela busca a produção dos seus medicamentos nesses casos, ela vê como que se utiliza uma determinada substância natural, isola o princípio e produz o medicamento. Quer dizer que não tem efeito. Tipo berinjela, maracujá. E assim, então, assim, provavelmente tem um efeito. A indústria farmacêutica ainda não olhou para aquilo. Achar o ponto, né? Tem que achar o... E tem a preocupação de que algumas situações dessa, quer dizer, a medicina popular, tem a opção de coisas eficazes para esses percentuais que a gente não sabe bem quais são e que mereceriam estudos e aplicação industrial. O Brasil talvez seja muito tolo em não aproveitar seu potencial, mas existe um potencial lesivo extremamente importante para a função renal do uso da intoxicação por medicina, por medicamentos desse tipo, ou seja, medicamentos populares. Ditos naturais. Naturais, né? Que ele tem, esse é que é o problema, ele tem 20 princípios do bem, princípios ativos, né? E ali tem um que é bom, ou 2, 15 que não fazem diferença, mas tem 2 ou 3 que usados em determinada quantidade vão lesar rim e tem um grau de insuficiência renal grave por isso. Então, essa preocupação é muito séria. Tem umas coisas antigas que funcionam até hoje, tipo chá de boldo, né? Isso. Né? A pessoa pegar uma folha de boldo, quando a pessoa bebe demais em Minas Gerais, que é um lugar de cachaça, e não estou dizendo que é um lugar de alcoólatras, não, nem alcoólicos, mas é um lugar que a cachaçinha, antes do almoço, está uma tradição, etc. Tem seu espaço. O chá de boldo no dia seguinte, todo mundo conhece. Para quem ultrapassou um limite, né? Até assim na comida, né? Na linguiça, na comida gordurosa e tal. O chá de boldo, eu não sei se já fizeram um comprimido de boldo, mas o chá de boldo existe como um conhecimento popular, né? Um dito popular, e que funciona. Isso porque é uso eventual. Mas você pode imaginar, usando chá de boldo todo dia 3 vezes por dia, será que eu vou ter problemas? Eu não sei. Né? Tem que estudar. Estudar isso. Aí vai ter que estudar. Eu volto aí, tá com alguma dúvida. E uma coisa que me choca muito é essa associação, né? Por que as pessoas bebem tanto, né? E por que é tanto estimulada a bebida, né? Isso sempre me chocou muito, essa necessidade, como se a propaganda fala nisso, né? Eu, para ser feliz, no verão ou no inverno, de manhã, de tarde, de noite, de manhã talvez não, né? Mas de tarde, de noite, eu tenho que ter uma cervejinha, uma garrafinha, né? Alguma coisa. Essa associação que me parece totalmente desprovida de sentido real, prático. Eu não preciso de bebida para ser feliz, quer dizer, isso é uma coisa que eu que bebo muito pouco, bebo por um prazer muito restrito, eu não consigo entender isso, né? Claro que a gente, como não entender o fumante, tem que entender as pessoas, mas, na verdade, nós somos, de certa forma, induzidos socialmente, culturalmente, e agora, com essa propaganda, na minha opinião, asquerosa, né? Dessa associação de mulheres e homens lindos,
que tem que ter bebida para ficarem felizes entre si. Quer dizer, é uma coisa ridícula isso, né? Isso me parece... E eu acho que, sinceramente, como a dos cigarros, tinha que ser vedado, porque isso influencia os jovens, e nós, que queremos ser jovens sempre, também ficamos. Porque quem não quer ser daquele jeito? Né? Eu também quero ir para a praia e ficar igual aquela turma lá, todo feliz, bebendo cerveja. Eu acho que essas coisas não se devia negociar muito, né? Eu acho que quando a coisa se transforma em saúde pública, né, o peso do que isso gera de imposto favorável, porque gera de deficiência de saúde, de sofrimento social, porque qual é o percentual de pessoas alcoólicas no Brasil hoje? 10%? 5%? Oficialmente 15%. É um escândalo. O governo isso. brasileiro. E multiplica isso, né, multiplica isso pelas famílias, um em cada família, você tem gente para todo lado. Quer dizer, e muitos ocultos, né? E a propaganda batendo nisso. Sem esquecer que o maior problema ligado ao álcool não é o alcoolismo, são os acidentes de trânsito, que são os principais causadores de procura aos hospitais públicos e de emergência. E que lá no Instituto Médico Legal, o Jefferson deve ter visto muito isso. Esse é um aspecto interessante, porque às vezes a gente só observa o lado crônico, né, da manifestação do consumo de álcool. Mas o consumo agudo, não necessariamente de um etilista crônico, ele é o maior causador de prejuízos imobiliário urbano nos acidentes de trânsito, é o maior responsável por afastamento e perdas de dia de trabalho por conta do efeito agudo. O IPEA, alguns anos atrás, fez um estudo que dava um prejuízo da ordem de bilhões na época, pelo consumo de álcool e os acidentes urbanos, além dos acidentes automobilísticos, que são talvez o lado mais expoente. Existe uma forte relação, que a gente não sabe quantificar, mas entre o consumo agudo de álcool e a violência doméstica, a violência urbana. Jefferson, um ponto que é muito importante, eu gostaria de também sublinhar, é o fato de que o alcoólico, ele percebe, no fundo ele percebe que tem um problema e ele fica muito envergonhado de dividir isso com outro. Então, é muito importante utilizar um programa como esse, Penetração Nacional, para sugerir a essa pessoa que sinta que tem algum problema, que faça uma visita aos Alcoólicos Anônimos. Porque lá, pelo menos, vai encontrar uma turma que ele vai se reconhecer em algum momento com essa turma e não vai se sentir tão sozinho. A solidão faz muito mal para o dependente do álcool. Solidão não é bom.